Olá pessoal, vamos falar hoje sobre os sabores da infância. O que é que de comida te lembra teus melhores momentos na infância? Solta a vinheta! Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem? Dona Inete que está falando. Mais uma vez, muito obrigado por estar em nosso canal. E o tema de hoje, para variar para o gordinho aqui, é comida. Só que é o seguinte, é comida com, vamos dizer assim, lembranças afetivas. O que é que você lembra da sua infância? Eu, por exemplo, tenho muitas lembranças afetivas relacionadas à comida, quitutes, doces, até frutas, né? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, guarda alguma relação com essa parte tão importante da nossa vida, que é a comida com a infância. Então eu gostaria hoje de trocar algumas ideias, contar com a sua participação. E eu sempre lembro, para o nosso canal progredir, crescer e que esse trabalho aqui chegue em mais gente pelo YouTube, eu preciso muito que você possa participar, comentando os nossos vídeos, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. É sempre um tripé muito importante, né? Mas vamos lá. Eu nasci em 1972, tenho aí 50 anos, e na verdade o que eu lembro é muita coisa da década de 70, comecinho da de 80, principalmente no que diz respeito a sabores na infância. Mas eu acho que é impossível a gente não lembrar de algumas coisas que são assim absolutamente corrente para a maioria das pessoas, né? Então vamos lá. Quitutes. Quem é que não lembra daquele sorvetinho, daquela máquina cheio de abelha cercando aqueles vidros com xarope de tutti-frutti, uva e outros sabores? Fala a verdade. Tá lembrado da maquininha? Era sensacional, né? Aquele sorvetinho quase com gosto de nada, era assim, quase um desejo coletivo de toda aquela criançada daquela época. Hoje ainda você acha essas máquinas retrô em algumas cidades do interior e mesmo nas grandes capitais, você ainda acha um ou outro local que tenta preservar isso. Eu lembro muito também que isso era uma coisa que acontecia ali nos arredores do bairro do Brás, Largo da Concórdia, e muito de uma época que eu vivi, onde eu ia para a casa da minha avó, principalmente almoçar. E chegando lá, a Dona Maria Auríquio, aquela italiana raiz, não nos deixava passar fome. Então a gente sempre tinha muita coisa associado àquela relação, né, com avô, com avó, né? E eu lembro muito bem que minha mãe, também é uma cozinheira de mão cheia, sempre nos atrelava quitutes. Mas vamos lá, a minha infância tenra, assim, eu pessoalmente lembro de uma coisa que uma vizinha minha, no bairro da Ponte Rasa, zona leste de São Paulo, sempre fazia pra gente. Eu era bem pequenininho, minha irmã acho que não era nem nascida ainda, mas eu lembro muito bem de uma mistura que até hoje eu como: feijão com pão e azeite. Gente, era uma coisa assim que eu acho que pouca gente faz isso, mas se faz, escreve aqui no link. É muito legal associar essas coisas do passado. E eu trago isso até hoje. Meu pai, como eu já disse em outros vídeos, faleceu quando era muito pequeno, mas eu lembro muito dele à noite, às vezes de madrugada, fazer um outro quitute em casa, que era sensacional. Às vezes ele nos acordava, eu e minha irmã, pra gente comer isso. Era tomate refogado, com bacon crocante, ali uma mistura de azeite, sal e orégano, e a gente comia isso com pão francês. Era uma delícia e até hoje eu faço isso, né? Replico isso em casa. Então são dois quitutes aí que eu lembro assim com muita força nessa infância. E aí vem abacate com leite. Minha avó fazia muito vitamina de abacate pra gente. Eu tenho isso muito forte. A Dona Maria também fazia um outro negócio que ela chamava de pizza, mas na verdade é uma torta, tá? Era uma torta com massa dura em cima e embaixo e recheio de escarola, atum
e bacon. Era a coisa mais maravilhosa que eu já comi e que eu lembro até hoje, uma fórmula e uma receita que ninguém conseguiu repetir. E por aí vai. Coca-Cola, gente. Coca-Cola acho que atravessou a vida de todos, mas a Coca-Cola KS de vidro é impagável o sabor até hoje, né? Então a gente sai para tomar Coca-Cola e quando tem a oportunidade de tomar uma Coca-Cola KSzinha de vidro, é imbatível esse sabor. E aí aquelas coisas bem paulistanas que cercam a vida, acho que de toda criança, mas no interior a gente também tem, como por exemplo pastel de feira. Pastel de feira é imbatível, né? Então eu acho que para quem viveu ou ainda vive próximo às feiras de rua, essa questão do pastel é muito bacana. Na minha questão em especial, por conta dessa descendência italiana, os Auricchio da vida, então a gente tinha muita ligação com a coisa da culinária italiana. Massa, pasta e todos os derivados eram praticamente prato obrigatório todas as semanas na minha casa e na casa da minha avó. De quinta-feira na minha avó era macarrão, sem dúvida nenhuma, e aos domingos também. Mas aí todas as variações, lasanha, nhoque, rondelli, todo tipo e sorte de massa e pasta que você pode imaginar, com uma diferença importantíssima. A gente comia massa, molho de tomate, batido na hora. Essa história de você usar processado, massa de tomate em latinha, era quase uma heresia para Dona Maria. Ela queria fazer tudo na hora e era muito bom. Gostei muito. Nós tínhamos antigamente aqueles empórios, aqueles lugares que você vendia miúdos, frios, laticínios e todas as coisas que são aí correlatas a essa questão da culinária. Eu lembro muito bem que minha avó nos levava ali na Rua Bresser, tinha um lugar que chamava Vencedora. Se eu não me engano, acho que esse é o nome, não existe mais. Mas ali ela comprava a granel, por exemplo, azeitona. E eu lembro que eu pegava naquela cestinha a azeitona, e eu tenho esse gosto da azeitona preta, ali daqueles laticínios do Brás, até hoje na boca. E, por incrível que pareça, hoje o que eu vou dizer é absolutamente abominável, mas naquela época, o meu avô pegava sangue de boi, aquele vinho doce, licoroso, para fazer ponche de frutas, e dava para a molecada. Alô, Polícia Federal! E era um absurdo aquilo, porque na verdade a gente não tomava o vinho, mas comia aquela frutinha embebecida no vinho. Olha que loucura isso, que insanidade, né? Mas muita gente daquela época se lembra disso. Então são gostos e sabores e texturas muito peculiares, né? Obviamente que a gente passa também pelos pães, né? Quem não comeu há muito tempo atrás aquela bengala, que hoje poucos lugares fazem, mas aquele pão comprido, parece um pão francês, só que comprido, que a gente chamava de bengala. E aí vai, tem outros pães, pães italiano, enfim, pães mais duros, mais mole, mas pães também fazia muito parte desse, vamos dizer assim, desse cardápio, né? Minha avó também assava muitos pães. Enfim, tem uma série de pratos que se eu for enumerar aqui, a gente vai passar horas e horas, e o vídeo, segundo o nosso pessoal, né, produção, não pode ficar passando muito mais de 10, 11, 12 minutos. Então a gente vai tentar aqui ser o mais sucinto possível. Mas tem coisas que a gente também não pode deixar de falar. Lá no Brás tem uma cantina que essa sim existe até hoje, chama Castelões, e é sensacional. É um lugar muito assim reservado, pequeno, até meio escuro, antigo, móveis bem antigos, mas que quem tiver oportunidade, vá. Deve estar passando aqui no vídeo as referências e o endereço certinho de Castelões. Nem estou recebendo por esse jabá, mas olha, vale a pena a indicação. E obviamente tantas e tantas outras cantinas na região do Bexiga, ali no Brás, Pari, Moca, enfim. Aí eu vou ficar falando aqui sem parar, porque são N lugares. Por fim, e eu acho que uma parte importante que eu gostaria aqui de lembrar é das pizzas, né? Pizza, nossa, acho que prato de memória afetiva de muitos. E cada um sempre tem uma
muito específica, né, que possa lembrar. A que eu tenho para registrar aqui não era de uma pizzaria em específico, mas era de um tio-avô meu. Na verdade, ele era casado com uma tia-avó, minha tia Flora, e esse meu tio chama Paulo, chamavam, né? Os dois já não estão mais aqui. Ele fazia uma pizza caseira com molho de tomate, a base assim de alho. Era uma coisa espetacular e é um sabor que até hoje nunca ouvi. E eu me lembro desse meu tio, fazia ali para mim, para minha irmã, para os meus primos, essa pizza, pegava vinho e punha água e falava, olha, é suco de uva, né? Então, em vez de dar suco de uva pra gente, pegava e diluía vinho na água, né? Ou água no vinho, para poder dar pra gente junto com essa pizza, e era uma delícia isso, era um sabor incrível. E ele, ali, durante todo esse ritual, enquanto a coisa estava assando e a gente comendo, ele sentava no piano para tocar. Então, assim, é uma memória que eu tenho até hoje e, assim, é magnífico. Então, esses sabores cercaram a gente. Obviamente, paralelo a tudo isso, tem os quitutes, né? Então, assim, doce de mocotó, salgadinho, batata, chips, pipoca, essas pipocas que a gente ainda vê até hoje, sorvetes, enfim, um inúmero número de doces e comidas que fazem parte da nossa infância. E, obviamente, aquelas bebidas, né? Crush, Taí, Gin, Coca-Cola, Guaraná, Brahma, Guaraná Antártica, ixi, e aí vai. E as festinhas de criança eram regadas a esses doces, né? Então, assim, esse é um momento muito legal. Se você quiser também saber sobre coisas da infância, né, memórias afetivas da infância, tem um link aqui no cardzinho para vocês acessarem um outro vídeo que a gente falou sobre essa questão das coisas da infância para memórias afetivas. Mas o de hoje eu gostaria de ressaltar essas coisas aí da culinária, dos quitutes, das coisas que assim marcaram a nossa infância, a minha em especial, e eu vou deixar para um outro vídeo em cima do comentário de vocês. Participem do nosso canal e comentem aqui no nosso chat qual é a comida quitute ou essa lembrança afetiva que você tem relacionada à infância e à gastronomia. Beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Estamos lá, passamos já dos 5.500 inscritos, o canal está crescendo, graças a cada um de vocês que participa, comenta, se inscreve e curte. Obrigado mais uma vez e fui!